Salve, salve, meus amigos. Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo do Coração. Esse podcast feito de médico para médico, de médico para nossos queridos pacientes, sempre abordando assuntos bastante interessantes e pertinentes ao seu dia a dia, tanto dos nossos colegas médicos quanto dos nossos queridos pacientes. Aproveitando aqui para agradecer mais uma vez o apoio incondicional do Amaral Costa Medicina Diagnóstica, 70 anos cuidando da sua saúde, e da Clínica SOS Consulta, Medicina Acessível para Todos. Meus amigos, nós temos visto nos últimos anos um aumento expressivo da quantidade de pessoas com sobrepeso e até mesmo com obesidade. Muitos recorrem aí a tratamentos cirúrgicos, a tratamentos medicamentosos que vêm surgindo, e até alguns milagrosos, duvidosos. E pensando nisso, nós convidamos a doutora Maiana Barros para falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da obesidade e como a obesidade tem a sua interface, a sua inter-relação com os problemas cardiovasculares. Bom, meus amigos, estamos recebendo a doutora Maiana Barros hoje aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a obesidade e o coração. Maiana, eu queria que você começasse se apresentando, fala para a gente a sua formação, onde é a sua área de atuação hoje em dia, para depois a gente conversar um pouquinho sobre isso. Rodrigo, obrigada pelo convite, né? Um prazer estar aqui. Eu sou Maiana Barros, endocrinologista, eu sou professora no CESUPA, eu sou preceptora de residência no Barros Barreto, eu sou agora ex-presidente da Sociedade de Endocrinologia Regional Pará e atuo mais, de forma mais intensa na parte de obesidade e na parte de reposição hormonal feminina. E vai ser um prazer a gente ter essa conversa hoje sobre obesidade e coração. Maravilha. E a gente tem visto, né, Maiana, a obesidade, ela se tornou praticamente uma pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, coloque em perspectiva para a gente o que vinha acontecendo nos últimos anos em relação a isso. Então, a gente vive exatamente isso, uma pandemia mundial de obesidade, né? Nos últimos anos isso tem se agravado, pós-pandemia de Covid isso ficou mais intenso, até pelos anos que os pacientes passaram sem acesso à prevenção e atendimento médico em algumas áreas, mas muito também pelo nosso estilo de vida, né? Pelo tipo de alimentação que a gente vem evoluindo nos últimos anos. A gente se fala de obesidade há bastante tempo, mas mais recentemente tem se dado uma atenção melhor para isso, até pelas novas abordagens terapêuticas que estão disponíveis. Isso para a gente é uma felicidade muito grande, assim como no diabetes tem surgido muitas terapias mais modernas, na obesidade surgiram também depois de muito tempo. Nós passamos muito tempo com poucas opções terapêuticas seguras e adequadas, efetivas para a obesidade, e agora nós temos um arsenal novo por aí que isso traz essa luz, talvez isso traga essa luz a todo esse novo debate, porque a pandemia está aí há muito tempo de obesidade, né? As pessoas vêm mudando de hábitos em 50 anos, 100 anos, então, cada vez mais sedentários. A gente antigamente falava para o paciente assim, olha, a genética leva 1000 anos para mudar, né? O que mudou à nossa volta é a forma como a gente está gastando energia. Ou não gastando energia, né? A verdade é Exatamente. essa. Ou não gastando, só acumulando. Lembrando que a obesidade é exatamente isso, uma consequência de uma mudança, um desbalanço entre a ingestão de calorias e o gasto energético, exatamente. E aí, só que assim, a obesidade é uma doença muito individual. Obesidade é uma doença, você passou anos falando sobre isso, se vai falar que é doença, não vai dizer que é doença, isso implica muito em questão de plano de saúde, quando você coloca um CID ou não, sobre acesso à saúde, em muitos países onde se está no CID, se está no DSM, o paciente tem direito àquela assistência, isso é muito importante, não é só uma questão de preconceito, mas é uma questão de acesso à saúde, e é uma doença assim muito individual, de maneira geral, não é igual para todo mundo.
né? Como o diabetes não é uma doença igual para todo mundo, muita gente não sabe, mas não é, ela é muito diferente, a obesidade também. Cada paciente responde de um jeito, cada paciente é levado a ganho de peso de outro jeito. Eu brinco com o paciente no consultório e falo assim, se sentar duas pessoas de pesos diferentes e perfis diferentes e comerem um pedaço de pizza, um engorda, o outro não. Então é mais ou menos isso. Então isso importa para quando a gente vai abordar esse paciente também, para a gente não achar que vai dar certo para um, vai dar certo para o outro, e para a gente também parar de considerar a obesidade como preguiça. Ela não é preguiça, ela é uma doença. Então, se cada paciente vai construir um metabolismo de um jeito, cada paciente vai responder a esse ganho energético de outro. Então, assim, claro que tem todos esses fatores de ingesta alimentar, hábitos de vida, comida processada, acesso à comida de verdade, o que a gente estava falando do gasto, sedentarismo, tem isso. Mas tem gente que também come mal e gasta pouca energia e não engorda. Então, tudo isso tem que ser muito individualizado. Eu acho que essa é a palavra, né? A individualização, né? Justamente no momento da avaliação médica ali, tentar entender todo esse contexto, né? Socioeconômico, muitas vezes cultural desse paciente, né? Fazer uma anamnese mais direcionada, mas sem perder o detalhe ali, a nuance que pode nos dar o caminho, né, Mariana, para a gente tratar adequadamente aquele indivíduo, não é isso? Exato. Quando a gente está falando essa questão socioeconômica, é muito importante. O Rodrigo falou uma coisa muito importante, porque se é uma pandemia, ela não escolhe classe social. E o que a gente tem agora, quando a gente fala de acesso, a gente vai ter uma população com mais acesso e uma grande população com menos acesso. Então, lembrar que você pode ajudar o paciente também, de acordo com o seu contexto social, todo paciente merece ajuda e tem que ser individualizado, isso sim. E todo mundo tem chance de ser ofertado um tipo de tratamento. E lembrar que o melhor seria a pessoa não ganhar tanto peso, quanto mais a gente investir em políticas de saúde públicas para que a gente não tenha esse ganho excessivo de peso, também isso é viável, é possível, desde que a gente invista muito em saúde pública, em conhecimento, seria melhor, claro, porque quando a gente vai falar de abordagem terapêutica, a gente vai ter que individualizar e vai ter que falar de acesso, e aí a gente vai ter as limitações. Eu queria falar também sobre o acolhimento do paciente com obesidade, né? Nos últimos anos, as nossas sociedades de endocrinologia e de obesidade, para estudo da obesidade, têm falado muito sobre a importância do acolhimento. A gente não fala mais o paciente obeso, a gente fala o paciente com obesidade, como a gente fala o paciente com diabetes, com hipertensão. Aquilo não define quem a pessoa Não é. estigmatizar o indivíduo, né? É uma comorbidade, exatamente, não define quem ele é. Duas coisas importantes para falar: o paciente com obesidade e depois, mais na frente, o paciente com obesidade controlada. A gente não fala do paciente hipertenso controlado, a gente fala do paciente com obesidade controlado. Então, às vezes, as pessoas têm expectativas muito frustrantes sobre perda de peso, elas acham que elas vão ficar num peso semelhante ao que vem na mídia, no Instagram, No nas redes Instagram, né? Você sociais. vê Eu as postagens, né? Os milagres. Eu tenho paciente que saiu de 120 quilos para 88, eu falei, olha, essa é a sua versão de Gisele Bündchen. Olhe no espelho e se sinta a própria Gisele. Porque são alvos individuais. Manter aquela perda de peso intensa também dá muito trabalho. Mas na história do acolhimento, o paciente com obesidade, a gente não fala mais obesidade mórbida, a gente fala obesidade clinicamente grave ou obesidade grau 3. E tudo isso importa para esse manejo. Isso tudo vai falar sobre tratar a obesidade com respeito. Acho que a primeira coisa sobre tratar a obesidade com respeito é acolher o paciente, né? A entender que não é preguiça, você não vira. Obesidade é uma doença que o clínico, o generalista deveria saber conduzir. Isso é o que todas as regras, as regulamentações de SUS e da sociedade vão dizer. Mas como? Esse generalista está sendo treinado para isso? Ele mal está sendo treinado para fazer esse acolhimento. Então, assim, tem muita coisa envolvida nisso aí. Mas, assim, o paciente vem, ele tem que ser acolhido, o médico tem que entender que tem toda essa individualização, cada um funciona de um jeito, esse ganho de peso aconteceu por um motivo ou vários, tem genética no meio, tem muita coisa. Então, assim, a gente atende esse paciente e o próprio médico tem que olhar para esse paciente com esse olhar de não entender que é preguiça. Às vezes o próprio paciente chega dizendo, doutor, isso é falta de vergonha na cara. Eu digo, não, pare com isso, pelo amor de Deus, já começa que não é assim. E essa nomenclatura importa muito nesse acolhimento, então a gente tem trabalhado muito nisso. É legal. Na verdade, não só essa abordagem, mas esse acolhimento eventual,
ele precisa começar cada vez mais cedo, não é isso? Porque o que a gente, pelo menos que eu tenho observado, houve uma mudança generalizada até na intensidade de atividades recreacionais mesmo das crianças. A gente tem visto as crianças cada vez mais gordinhas, obesas mesmo, ou com obesidade, como é o termo mais correto a se usar. E isso aí é que vai impactar esse adulto e vai ter que conviver com essa patologia, vai ter que abordar isso aí lá na frente, né? Como a gente faz para chegar nessa população, para a gente tentar abordar essa população cada vez mais cedo e mudar? Vamos falar, já 50, 100 anos que está vendo a evolução, a gente precisa começar a mudar isso aí, né? De que forma a gente vai abordar isso? Que políticas estão sendo discutidas aí em nível de sociedade para a gente tentar chegar ali na origem do problema? Excelente pergunta. Em termos de políticas públicas, abordando bem esse fator que você falou, super importante, de crianças, a alimentação de crianças, a gente tem algumas políticas como aumento de taxação de alimentos que são enriquecidos em açúcar, por exemplo. Então, existem propostas correndo sobre isso, sobre cobrar mais impostos desse tipo de alimento, que são ofertados para criança, né? E a gente sabe que desde aí já vai começar a fazer mal, porque você já vai fazer mudanças epigenéticas, né? Você já vai fazer outras questões que já vão começando a mudar desde a infância. E é como você está falando, se você começa um erro alimentar, um erro de estilo de vida desde cedo, algumas crianças, como eu falei, vão engordar, outras não. E aí essas que vão engordar vão começar a ter essa doença muito cedo. É igual você pensar que a gente tem diabetes tipo 2 já descrito na literatura a partir de 3 anos de idade. Uma doença que a gente estudava quando a gente fez residência e começava aos 40, Isso. porque tipo 2 é do adulto. Então agora... Querida. 3 anos de idade, que isso? O que aconteceu aí? Tem muita coisa aconteceu. Então, é exatamente isso. E a gente tem que abordar o mais cedo possível. Então, taxação de bebidas açucaradas, tudo isso vem correndo. Outra coisa que tem mudado com os anos é sobre publicidade infantil. Se a gente for lembrar que na nossa época, a publicidade sobre alimentos que são adicionados de açúcar corria solta. Era cada coisa que a gente via e tudo isso vem mudando com os anos, né? Porque quanto mais tela, a criança tem menos atividade ao ar livre, ela tem mais tela. Então, além dela ter menos exposição a hábitos mais saudáveis, ela tem mais exposição a influências não adequadas do ponto de vista alimentar. Então, isso tem sido feito por aí. Mas a gente também tem se falado, nas escolas mudaram, o perfil de atividade física das escolas tem mudado, porque também lembro muito de colegas que vinham, não, eu não quero fazer atividade física, você lembra disso? Eu venho com laudo, eu não posso fazer atividade física. Na infância e adolescência, isso como não? A atividade tem que ser ajustada, toda criança tem que se movimentar. Então, tudo isso vem acontecendo, mas assim, a gente tem um índice de obesidade infantil altíssimo, a gente também tem que mudar essa perspectiva de que quanto antes a gente abordar essa criança melhor, e eu queria comentar sobre isso. Às vezes o paciente não entra no teu consultório, no cardio, no endócrino mesmo, no generalista, falando que ele está insatisfeito com o peso. Isso a gente tem discutido muito enquanto sociedade sobre a importância da gente começar a aprender a fazer essa abordagem, de forma gentil, obviamente, de forma sutil. A gente fala, olha, você tem interesse, você já pensou nisso, você está satisfeito, você está conseguindo fazer alguma atividade, como tem sido a sua tentativa para abordar essa questão do ganho de peso? Várias vezes no consultório de gineco que eu faço com o paciente na menopausa, eu oriento o aluno sobre isso. A paciente, ele pesou e mediu. Ela tem um IMC de 40, ela tem uma obesidade grau 3. E aí eu falo, você conversou com ela, alguma coisa? Aí o aluno fala, doutora, eu não falei. Claro, ele está ainda aprendendo. Aí a gente vai mostrar para ele como a gente faz essa abordagem. A senhora já pensou em alguma coisa? Porque um paciente, o que o SUS oferece para tratar a obesidade? Ele só oferece a cirurgia bariátrica. Ele não oferece nenhuma medicação dentro das medicações liberadas pela farmácia popular, nem por nenhum tipo, nem a PAC, nem nada. LME, Nada. Então, ele só oferece a bariátrica. Então, se eu tenho uma paciente de 50 anos que está ali para avaliar tratamento de reposição hormonal e ela tem um IMC de 40 a 41, eu posso conversar com ela e dizer, olha, existe essa possibilidade.
Então, assim, você se interessa? Você acha que pode ser bom para você? Você quer ir lá no serviço, conversar? Eles fazem toda uma entrevista, a assistente social faz toda uma entrevista antes para saber, tipo, não é assim, olha, você tá gordo, você tá com obesidade, você tem que fazer a cirurgia. Não. O que você acha? Olha, essa possibilidade existe. Você se interessa? Você gostaria que eu encaminhasse você? Então, assim, a gente tem que começar a abordar. Agora, tem que abordar de forma humanizada, É um acolhimento, né? por gentileza, não é aquela Porque coisa. pode ser algo já. Tem história de bullying, tem uma série de coisas que aquela pessoa pode já ser traumatizada. Ah, eu vou ser gordo mesmo e acabou e fim de papo. Quando ele chega no consultório assim, doutor, essa é a última tentativa que eu vou fazer. Então, assim, eu entendo que eu tenho muito tempo de experiência e que a gente, como a doutora, né, Beth falou outro dia, sobre a gente aprende o tempo todo a melhorar a nossa anamnese. Eu entendo isso, mas assim, a gente tem que começar cedo a treinar o nosso futuro médico para ele ir entendendo que para quando chegar, pelo menos ao final do sexto, sétimo ano, que ele vai começar a trabalhar, ele já está melhor para conseguir abordar o paciente. E até recentemente, Baiano, houve algumas mudanças, até mesmo nessa questão de classificação, ou de. Eu queria que tu falasses um pouquinho sobre isso, em relação a como classificar a obesidade. Houve algo do tipo recente aí. O que foi que mudou, efetivamente? O IMC não é o melhor índice, né, para avaliar a obesidade. Mas ele é ainda um índice muito adequado. O que é o IMC? É a avaliação do peso dividido pela altura ao quadrado. E ele vai, a partir de 25, ele é considerado sobrepeso, né, até 29,9 é sobrepeso, a partir de 30, obesidade grau 1, até 34,9, a partir de 35, obesidade grau 2, a partir de 40, obesidade grau 3, e tudo que for acima de 40, obesidade grau 3. Mas ele não é o melhor índice, mas do ponto de vista de populacional, ele ainda é o melhor. Então, ele é Prático, né? que nem quando tu vai falar de dislipidemia, de síndrome metabólica, que aí você vai dizer que são índices, tipo a circunferência abdominal, alguns índices são melhores para populações e outros índices são melhores, né, para o dia a dia, outros para estudos. Então, passa por isso. Nem todo paciente que tem um IMC abaixo de 30, ele não está com. Às vezes o paciente tem um IMC abaixo até de repente de 25 ou abaixo de 50 mesmo, mas ele já tem pré-diabetes, ele tem uma composição corporal bem alterada, às vezes é um obeso sarcopênico, tem uma baixa massa magra, então o peso exclusivamente não vai identificar todas as características daquele paciente. Então a gente tem tem caminhado para que a gente use cada vez mais métodos. A gente, não sei se você lembra, num tempo atrás que a gente tentou usar a circunferência até de pescoço, que é um índice muito bom, mas não pegou, né? Tem o que vai pegar. O IMC ainda é o mais. Circunferência abdominal também é um índice excelente, porque ele vai ver gordura visceral, que é a pior do ponto de vista heterogênico. Mas, assim, então, do ponto de vista populacional, ainda é IMC. Ainda é mais fácil, né? É mais Acesso. prático, acesso. Eu vou falar eu vou fazer uma bioimpedância. Quem é que todo mundo vai ter uma bioimpedância disponível, não? Então, quando você vai esmiuçar a coisa, a pessoa, não, vou me tratar, vou seguir, vou começar um acompanhamento. Aí você vai detalhar mais. Mas aí para fazer essa triagem, né, um screening e pegar mais gente, a boca do funil normalmente é muito grande, né, até chegado especificamente aqui. E aproveitando essa questão que a gente está discutindo em relação à importância desse acolhimento na obesidade, fazer esse primeiro contato com esse paciente, hoje, de que forma a gente vai fazer essa abordagem para começo de tratamento? Olha, nós vamos iniciar aqui, nós identificamos que o seu peso está elevado, o seu IMC está elevado, você está classificado aqui como uma obesidade 1, 2 ou 3, e a gente precisa fazer uma abordagem para iniciar o tratamento. Aí, muitas vezes um obeso grau 3, você vai dizer, olha, tem que fazer exercício. Poxa, mas como é que vai fazer para essa pessoa começar a se movimentar e não se machucar? Como é que a gente aborda isso? É legal a gente falar nisso, a gente tem falado muito sobre entrevista motivacional. Então, isso é muito legal essa parte de entrevista motivacional para esse paciente. Depois, é paciente portador de toda doença crônica, né? Muito adequada, hipertenso, diabético, obesidade. Então,
A gente fala que mesmo o paciente, por exemplo, que é cadeirante, ele tem como fazer atividade física, ele pode fazer só membro superior. Às vezes, é isso que eu acho que a gente tem que treinar bem o olhar do médico. Se o médico não olha esse paciente com limitação, o paciente pode passar a não se ver com limitação, mas depende também, às vezes o paciente vai chegar resistente, então você vai ter que avaliar a fase que aquele paciente está. O paciente que está com medo de se machucar, a gente pode perguntar, olha, o que você fazia, né, de atividade física? Já fez alguma atividade física? Qual atividade física te agradava? Em atividade física é sempre importante que o paciente vai manter. Então, às vezes, por exemplo, eu sei que para um paciente mais velho, o exercício resistido é o melhor. Mas, às vezes, o paciente não se agrada daquele exercício. Ele disse, olha, doutor, eu consigo fazer uma caminhada. Eu tenho paciente com déficit visual que consegue caminhar acompanhada. E ela diz, eu tenho uma companhia, meu neto, meu acompanhante, consigo fazer a caminhada. Ótimo, então é essa que a gente vai adotar. A gente primeiro avalia em que ponto o paciente está, porque se a gente for muito prescritivo, não vai dar certo. Então, eu acho que a gente começa ouvindo esse paciente. O que você fazia antes? Alguma delas já lhe agradou? O que você acha que dá certo? Eu seja, uma pessoa que gostava de fazer Muay Thai, mas teve uma lesão no pé e aí acabou que nunca mais se reencontrou. Aí a gente conversou sobre as possibilidades que ela poderia achar por uma coisa segura. Assim, no paciente que tem acesso, se você quer segurança na atividade física, você vai pedir para ele fazer com uma pessoa te observando o tempo todo, né? Um professor te acompanhando o tempo todo. Isso é muito legal para o idoso. O personal, ele vai ajudar muito a evitar a lesão, né? Agora sim, nem todo mundo vai ter esse acesso, mas o paciente surge com soluções. O próprio paciente surge. Perto da minha casa tem um grupo, tem uma terceira idade, tem um SESC. Às vezes ele traz as soluções para a gente. Então a gente acolhe. Já vimos tantas histórias. Doutor, eu caminhava, mas onde eu moro é muita lama. Agora é período de chuva, não dá. Aí a gente também acolhe, pede para guardar e a gente vai pensando em novas E soluções. tem algumas coisas dentro de casa mesmo que dá para fazer nesse período Dentro de de chuva. casa, fazem dentro de casa. Eu vejo um vídeo, eu vejo um aplicativo e eles vêm com soluções. Maravilha. E obviamente, a abordagem multiprofissional é fundamental, a importância. Aí, quando disponível, tu estás falando a questão do acesso, realmente é um problema, né? Nós temos a maior parte da nossa população depende do sistema público de saúde. Isso todos nós sabemos. Então, existe essa dificuldade, a despeito de muitos projetos que tem por aí. Então, às vezes, basta a pessoa ir procurar, que às vezes ela procurando, ela acaba encontrando. E a na obesidade como um todo, a gente fala dela como doença, né? Ela, como eu tenho falado, tem outros episódios e outras correlações que a gente vê aqui, ela tem um fundo de inflamação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e de que forma isso acaba tendo as repercussões cardiovasculares a posteriori, né? É exatamente aí que vai vir o centro da nossa conversa sobre obesidade e coração. A obesidade, ela vem muito ao encontro da doença cardiovascular, especialmente, mas não só da doença cardiovascular heterogênica, sobre essa questão da inflamação. Então, talvez isso, anos e anos a gente estuda sobre, existe obesidade saudável, né? Existe metabolicamente saudável, eles ficam procurando isso, porque tem paciente que está acima do peso e não tem os marcadores alterados, e não tem da doença, comorbidades associadas. Então, a gente está tentando definir, ainda não desistimos disso, mas estamos tentando definir. Tem sempre no congresso, todo ano tem aquela mesa que diz, existe obesidade saudável? Então, passa muito por isso. Na prática, o grande problema da obesidade é exatamente ela ser uma doença inflamatória. Então, o que significa? Ela vai cursar com os marcadores de inflamação alterados. E por que isso importa? Porque eles vão resultar em desfechos, especialmente cardiovasculares, desfavoráveis. Porque mesmo o PCR que está aumentado, ou mesmo a dislipidemia heterogênica, triglicérides, tudo isso vai importar nesse desfecho, né? Então, assim, se eu estou diante de uma doença que eu estou considerando ela inflamatória, eu também tenho que ter muito cuidado com essa palavra do inflamatório. O que eu estou querendo dizer com esse inflamatório? Eu estou querendo dizer isso, que eu tenho marcadores onde eu posso quantificar e identificar, e eu sei o que esses marcadores inflamatórios vão me trazer de desfecho. Não basta eu dizer que a obesidade é uma doença que traz inflamação. Se eu digo para o paciente leigo que a obesidade é uma doença que ele está inflamado, que às vezes chega no consultório dizendo isso, o que o paciente entende? Vamos falar sobre isso. O que o paciente acha que é? Eu estou inflamado. Ele acha que ele vai fazer alguma coisa rápida,
prática e imediatista que vai desinflamá-lo. Como quando a gente tem uma inflamação de garganta, a gente toma um anti-inflamatório e aquilo em poucos dias se resolve. Mas assim, não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de alteração do ponto de vista de marcadores inflamatórios que vão resultar no desfecho desfavorável, especialmente do ponto de vista cardiovascular, de doença aterogênica e assim vai. Eu não estou falando de uma inflamação rápida que eu vou resolver e amanhã acabou. Então, isso vai. Aí vem para outros termos, né, que vão sendo extrapolados. Uma alimentação inflamatória. O que é uma alimentação inflamatória? Na verdade, tudo levou para essa situação. Outras comorbidades, outras doenças que limitaram a atividade e levaram ao sedentarismo, outras doenças, hipertensão, outras doenças que levam à resistência insulínica, hipertensão, pré-diabetes, síndrome de ovário policístico e vários outros marcadores que hoje a gente conhece até para a saúde feminina que não típicos. Tem tanta coisa que vai levar para essa definição que contribui para esse padrão de doença inflamatória. Então, como é que eu vou resolver essa inflamação? Eu vou tratar tudo, eu vou abordar tudo, eu vou melhorar a alimentação para uma alimentação saudável, para comida de verdade. Eu não vou limitar aquele paciente. Às vezes o paciente chega e fala, doutora, comida de dieta é muito caro. Por quê? O que a senhora considera comida de dieta? Eles consideram comida industrializada, aquelas que são adoçadas com adoçante. Eles não consideram que fruta, verdura e arroz e feijão é comida que é uma comida saudável. Então a gente tem que desfazer tudo isso. Então, eu vou abordar se o paciente tem pré-diabetes, eu vou abordar se ele é hipertenso, eu vou tratar de lipidemia dele, eu vou avaliar se ele já tem alguma doença incipiente, eu vou mexer nos hábitos de vida de acordo com o que ele tolera, eu vou corrigir a alimentação, especialmente trazendo ele para comida de verdade, menos comida processada, e aí sim, eu já estou atuando, né, do ponto de vista inflamatório. Mas a gente sabe que agora, com novos estudos e novas medicações, a gente já tem medicações que mostraram para a gente que conseguem reduzir os marcadores inflamatórios. E aí você tocou num ponto interessante, começa no eventual tratamento medicamentoso desses pacientes, né? Então, aqui vai ficar até um alerta para a nossa audiência em relação a coisas milagrosas aí, tratamentos milagrosos anti-inflamatórios, vamos desinflamar. Cuidado com isso, né? Porque a gente precisa ter evidência, né? A gente trabalha sempre em prol da ciência baseada em evidência, né? E daí eu queria que tu falasses um pouco pra gente sobre essas moléculas que vêm surgindo, sobre esses tratamentos. A gente sabe que o acesso é difícil ainda por conta do custo, né? E que a gente ainda precisa trabalhar isso, inclusive acesso a nível de sistema público de saúde, porque não tem desfecho, tem uma importância em termos de saúde pública, e eventualmente a gente vai precisar trabalhar isso nesse sentido. Queria que você falasse um pouco sobre essas novas moléculas, o que já temos aí, o que já está em uso, quais são os seus benefícios atuais, eventuais complicações ou eventuais efeitos colaterais e o que tem pela frente, o que tem por vir, né? Para falar um pouquinho desse contexto do tratamento da obesidade do ponto de vista medicamentoso, que a gente já falou um pouco sobre as mudanças de estilo de vida, que acaba que serve para todo o pool de doenças que a gente... eu tenho conversado com diferentes especialidades aqui e a gente acaba batendo sempre na mudança do estilo de vida, uma dieta mais saudável, atividade física. Isso é o feijão com arroz. Sim. Esse todo mundo tem que fazer, independente até de estar ou não doente, né? Mas quando a gente tem a doença, que a gente precisa tratar adequadamente, além das mudanças de estilo de vida, medicamentos e posteriormente a gente fala um pouquinho da questão do tratamento cirúrgico. Quando a gente fala de medicação para obesidade, é importante a gente falar dos últimos anos, né? O que a gente tinha? Hoje em dia a gente tem os análogos de GLP-1, que é a classe mais atual. Mas antes deles, o que a gente tinha de... A gente passou por várias tentativas que entraram e saíram do mercado, é importante lembrar, mas no Brasil o que a gente tinha era sibutramina e orlistat. Para a obesidade era só isso. Aí mais recentemente a gente tem bupropiona com naltrexone, e agora o análogo de GLP-1. Mas antes disso, a gente teve algumas classes, a gente teve rimonabant, que era em receptor endocannabinoide, a gente teve algumas tentativas que não se mantiveram por muito tempo. Nos Estados Unidos eles têm umas opções, eles usam fetermina, a gente não usa, e a gente usa sibutramina, eles não usam. A Europa é mais restrita ainda com medicações.
E vale a gente lembrar que se a gente está falando de tratar uma doença, a gente tem que considerar o uso de medicações. Você não trata a hipertensão, né, classe 2, 3, sem medicação. Você não trata diabetes hoje sem medicação. É diabetes. Há muitos anos atrás a gente tratava diabetes só com dieta. A gente não trata mais. Descobriu o diabetes, a gente está tratando. E tem gente que começa até antes, né, no pré-diabetes. Então, por que a obesidade a gente não trata de forma medicamentosa ou com tratamento específico? A obesidade tem essas circunstâncias. Perder peso, eu digo, é difícil. Manter peso perdido é mais difícil ainda. Então, tudo isso importa quando a gente avalia a medicação. Se eu tenho uma doença crônica, eu preciso evoluir para o uso de medicação de uso contínuo. Nem todo mundo, né, muita calma nessa hora, não quero ser mal interpretada, nem todo mundo vai precisar de medicação de uso contínuo, mas a gente tem que considerar que grande parte pode precisar, especialmente quando eu estou falando de obesidade clinicamente grave. Se o tratamento cirúrgico, que a gente vai falar depois, ele é efetivo e ele tem uma duração mantida, mas ele tem recidiva, o medicamentoso também. As pessoas às vezes acreditam que o reganho de peso tem a ver com o uso da medicação. E isso não é verdade. O reganho de peso faz parte da história natural da doença. Você modifica, você está ali fazendo uma medicação que está controlando um tipo de fome ou algum tipo de desregulação. Se você suspende a medicação, especialmente abruptamente, você vai ter todos aqueles fatores que você controlou antes de volta. Então, ou mesmo se você perdeu peso com dieta e atividade física, você muda o seu metabolismo, você muda a taxa metabólica basal, os hormônios contrarreguladores, eles vão subir, porque o corpo entende que ele precisa voltar para aquele peso. E aí a pessoa reganha e na próxima tentativa é mais difícil perder. Então, tudo isso tem que ser considerado do ponto de vista metabólico. Quando a gente vai falar de segurança dessas medicações, a gente tem estudos, né? Muita coisa bem estudada. Que bom, inclusive a bariátrica muito bem estudada. Sibutramina não passou no teste do ponto de vista cardiovascular. Foi estudada, eles foram cheios de ânimo, achando que se eu controlo a obesidade, se a pessoa emagrece, certeza que vai melhorar o desfecho cardiovascular. Não melhorou. O que a gente aprendeu com isso? Que ela tem o seu público, que um paciente jovem e saudável continua tendo benefício, mas aquele paciente hipertenso, diabético, mais 65 anos, não é uma boa escolha. O Orlistat é muito seguro? Tem ação apenas a nível intestinal, mas é muito pouco efetivo. A potência é muito baixa. Então, a maioria dos casos não vai ajudar. Custo relativamente alto também. Aí a gente tem agora naltrexone com bupropiona, que também não tem um custo baixo, mas vai agir num tipo de fome mais específica, né? Na fome hedônica que a gente fala, o paciente que belisca muito, compulsão e assim vai. E os análogos de LP1, que foram estudados inicialmente por paciente diabético. Então, essa é a grande vantagem dessa medicação. Então, você tem amplos estudos de longa data para um paciente do risco cardiovascular muito alto. E aí você tem uma experiência de que, do ponto de vista cardiovascular e seguro, já começou na obesidade com essa resposta, ótimo. E o que se descobriu a mais, quando passou para o público só de obesidade e foram fazer outras avaliações, descobriu mais coisa. E agora a gente sabe, a gente estuda agora no paciente cardiológico, no paciente com doença cardíaca, no paciente com doença hepática gordurosa, que é a antiga esteatose metabólica. Está estudando o análogo de LP1 até para Alzheimer. Então, tudo que for doença que tem o padrão da inflamação, agora a gente está estudando o análogo para saber, e aí, ajuda, melhora, responde? E a gente vai ter todas essas respostas no futuro. O que a gente tem sobre segurança? Essa segurança cardiovascular. Ele já traz porque ele trouxe estudos, especialmente nesses pacientes, né? E isso, nesse paciente com doença cardíaca, tem 2 moléculas já estudadas, ele mostrou essa redução importante de PCR, que é um marcador inflamatório muito importante, que vai atuar lá, que a gente vai traduzir isso em desfecho de infarto, AVE, depois o Rodrigo me corrige. E aí, isso é super importante. Então, a gente, do ponto de vista do médico, isso, nossa, trouxe, né, uma animação. Eu até brinquei outro dia, eu disse, olha, é muito legal, agora todo mundo quer tratar a obesidade, né? Mas tem que lembrar de tudo que eu falei nessa meia hora anterior, que você tem que acolher, que você tem que dizer como, que você tem que saber começar uma orientação alimentar, que você sabe que é uma doença crônica, como você trata o cardiologista tem a experiência do paciente hipertenso, sim. Então ele vai ter que olhar para esse paciente desse jeito. A gente quer que todo mundo trate a obesidade.
Só que a gente quer que todo mundo trate a obesidade com respeito, sem promessas de soluções milagrosas, sem achar que todo remédio é para todo mundo. Remédio é sempre remédio. Outro dia eu fui num outro programa que alguém me perguntou assim, doutora, venha falar sobre os efeitos negativos dos análogos de GLP-1. Eu falei, olha, vamos começar pelos positivos, porque tem muito paciente que precisa e importa, mas deixa eu te falar uma coisa, antihipertensivo é um remédio seguro, né? Tô certa, né, Rodrigo? Muito seguro. Mas quem não tem hipertensão vai tomar? Ele é seguro para o paciente não hipertenso? Não é. Então é a mesma coisa. Quais são os grandes riscos? Os pacientes que querem perder pouca quantidade de peso e fazem uso de medicação por conta própria. Qual é o grande risco? Você não vai conseguir manejar efeito adverso. E aí é perigoso. Se você tem um remédio potente que você está usando sozinho, aí o paciente tem um remédio para usar semanal e começa a usar diário, isso é um perigo. Então, assim, esse já é um ponto muito importante. Paciente idoso, né? O paciente com obesidade tem que ser avaliado. É um idoso sarcopênico? Como é que Esse é um tá? ponto interessante, né? Que até levantaram recente uma polêmica, entre aspas, relacionada a essa perda de peso ser em relação à perda de massa magra ou massa muscular. Legal, bem lembrado. Tem exatamente isso que eles falam. Eles dizem que uma molécula perde mais massa magra, outra não. Então, é isso que a gente tem que entender o mecanismo, né? A história natural da doença. A obesidade, na perda de peso, a gente vai, no começo da perda de peso, vai sempre acabar perdendo um pouco de massa magra. Então, por isso que a orientação alimentar é muito importante. E no uso dessas medicações é muito importante. Agora, os próprios fabricantes já estão entregando o panfletinho lá para falar disso. Então, tem que orientar o paciente. Então, se eu tenho um paciente de 80 anos, eu não tenho limite de idade, assim, as medicações foram estudadas, aparecem pacientes até 90 anos. Mas tem que ser feito tudo caso a caso, como a gente fala. Não existe. Eu não trato receita de bolo, eu trato o paciente. Fazendo parênteses aqui, criança já não? Já tá? Não, Não, ainda a não, gente né? A tem partir de 18 anos, 18 né? anos, mas a gente tem, alguns já tem para 12 anos, que são os mais antigos, né? Saxenda e Victoza, que é a liraglutida, já é liberada a partir de 12 anos. Legal. Então a gente já tem, os outros estão em estudos, estão em estudo. Paciente de 80 anos, esse paciente, que tipo, eu tenho, não é porque, a gente fala sempre, quando você vai falar com a geriatra, ela vai te falar, né, qual é o grau de funcionalidade, o paciente idoso é pelo grau de funcionalidade, ele é um idoso funcional, robusto, como elas falam, ou ele é um idoso frágil? Então, de cara, eu já vou definir isso. Se é um idoso frágil, eu tenho que olhar tudo de outro jeito. Então, eu não vou passar a mesma medicação potente, porque eu tenho estudos de segurança cardiovascular, estudos de efeitos positivos de doença cardíaca, sem lembrar que eu tenho que individualizar para um idoso frágil. Então, se eu tenho um idoso frágil de 80 anos, cadeirante, em uso de medicação antihipertensiva, de diurético, eu tenho que, com muito cuidado, qual é o ideal? Eu primeiro vou melhorar essa sarcopenia, eu vou corrigir a alimentação, eu vou dar um análogo de GLP-1 super potente, tirzepatida, semaglutida, para um idoso que diz para mim que tem fastio, idoso paraense, e que ele come só um pão com café preto de manhã e açaí no almoço e jantar. Eu sei que ele está desproteinizado, eu sei que a ingesta proteica dele está muito ruim. Eu vou dar uma medicação muito potente, o que vai acontecer? Ele não vai comer nada. Ele vai ficar sem comer. O que vai acontecer com esse paciente? Ele vai desidratar, ele vai fazer hipotensão, né? E assim, milhões de outras coisas. Peso, mas de uma forma não saudável. Ele vai perder peso e vai perder o resto de massa magra que ele tinha. Então, assim, isso tudo importa. Quando a gente vai ver só os estudos de forma isolada, massa magra não é só músculo, né? Dependendo do método que foi utilizado para avaliar, a água também entra no peso de massa magra. Então, assim, as moléculas vão mostrar variações diferentes, mas você vai ter que olhar estudo a estudo o que isso quer dizer, para que população específica foi estudado. Quando você tem um paciente robusto, um paciente jovem, todo paciente, qualquer paciente seu, você vai ter que orientar sobre a alimentação, porque se aquela pessoa vai conseguir comer menos, como é que funciona a medicação? Ele vai funcionar a nível gastrointestinal, e também a nível de apetite, né? De central, de cérebro, de desencadeador de fome. Então, ele vai se sentir cheio, tem uma lentificação, o trânsito intestinal dele fica mais parado. Por isso que alguns pacientes fazem prisão de ventre, constipação intestinal, né? Refluxo. Outros pacientes vão fazer diarreia. Depende. Mas, assim, em geral, ele vai ficar se sentindo cheio, com plenitude gástrica, empachado e vai conseguir comer menos. Então, ele vai ficar mais cheio, vai se sentir satisfeito mais cedo, vai parar de comer mais cedo, vai comer menos.
Então, eu tenho que dizer para esse paciente que ele tem que começar a comer pelo que é saudável. Porque quando ele estiver cheio, ele não vai comer o que realmente não vai contribuir para a saúde dele. Mas eu tenho que orientar esse paciente, tenho que dizer para ele que se ele comer comida rica em gordura, ele vai ter mais efeito adverso, né? A gente já tem estudos de vida real dizendo que até 50% do paciente que começa um análogo de GLP-1 para peso não consegue continuar. Desiste do tratamento no meio do caminho. Então, esses estudos americanos falaram que para o paciente com diabetes é menor. Por quê? Porque no diabético a dose é menor. Na obesidade, a dose tem que ser mais alta. Tem que ser mais alta para poder ter mais efeito. Então, aí, quanto mais alta a dose, mais efeito adverso. Outra coisa, a gente vai graduando, escalonando a dose devagar. O paciente que está com excesso de peso, ele tem pressa. Ele quer perder 10 quilos de hoje para a próxima consulta. E não precisa. Pro próximo verão. Não precisa ser assim, porque eu corro o risco de perder massa magra e não a gordura. E também é um paciente que ele tem que fazer isso ao longo do tempo, ele tem que fazer todas as outras mudanças. Tem que mudar o que ele come, tem que melhorar, conseguir se exercitar mais, então não precisa. A mudança, ela não é só de começar a tomar um remédio para perder peso, tem que mudar o contexto todo, né? Até para a gente depois conseguir selecionar o paciente que vai conseguir ficar sem a medicação. Agora, pensa comigo, a pessoa tá querendo perder 5 quilos a mais, até menos, começa a medicação por conta própria e começa a escalonar a dose sozinho. Ela vai fazer efeito adverso. Ela pode desidratar, ela pode parar numa emergência. Compra porque vende sem nenhum tipo de controle. Não tem controle, eles estão trabalhando nisso, mas os Estados Unidos não vende nada sem controle. Né? Mas a gente vende tudo sem controle. Os Estados Unidos não vende dipirona. Nem tem, né? Proibida no mercado deles. A gente vende dipirona para qualquer um. A gente vende paracetamol, que dependendo da... aquela coisa básica. A diferença entre o veneno e a droga está na dose. É a dose. O remédio. Eu falo isso com frequência para os pacientes. Para eles entenderem justamente o nosso raciocínio, né? Porque, enfim... a gente tem que trabalhar nessa informação dos nossos pacientes, né? E aí, tu tocaste nesse ponto do acesso à medicação, e a gente tem visto falsificações no mercado, tem tido notícias a respeito disso, saiu na imprensa, inclusive, em especial da semaglutida, da Ozempic, que é o mais vendido, né? Ainda é uma porque os outros entraram mais recentemente no nosso mercado. E a tirzepatide ainda não chegou no Brasil, só está chegando via importação. Via importação, né? E restrito, não está em farmácia. Não tem farmácia nenhuma, exatamente. Importação para determinadas clínicas ou consultórios. O paciente pode importar direto com a receita médica no importador, que o médico dele pode indicar. Essa é a forma mais segura, porque ele vai comprar a molécula que já está liberada para venda em outro país. Agora, se ele compra aqui, numa farmácia de manipulação, ele não tem como saber o que ele está comprando. E depois como é que ele vai reclamar? Ele vai ligar para a Anvisa vai dizer o quê? Mas que medicação é essa que ela não está, que esse tipo de venda não está liberado no país? Não, ele vai dizer o seguinte, olha, a Eli Lilly começou, está tudo regulamentado, mas ela disse que ainda não chegou, não está na farmácia para vender. Então não tem. Você está comprando de quem? O quê? Está comprando o quê? O quê, na verdade? Então, ou você compra direto de um importador que você compra a molécula da Eli Lilly de outro país. E pensa comigo, eles investiram milhões nessas moléculas. Bilhões. Eles têm uns anos de patente deles. Então, se ela nem está vendendo no Brasil, a patente não quebrou. Não existe matéria-prima sendo comercializada. Se ele, o dono da molécula, não está vendendo no Brasil, ele estaria vendendo a matéria-prima dele para outro? Claro que não. Jesus, que perigo. Então, que perigo. Aí a gente tem saiu um caso na imprensa de uma paciente que comprou um Ozempic, que não era da farmácia, sei lá, de alguém vendendo, e tinham colocado insulina, colocaram alguma coisa que ninguém sabe o que é, em uma caneta de insulina. Então aquela composição se contaminou com insulina, a pessoa foi parar na UTI. Então assim, lembrar, né, é uma medicação potente, vai ter múltiplos efeitos no organismo. Não use sem o aconselhamento médico e compre apenas da farmácia, porque você tem onde depois ter, né, tem um respaldo, né? Óbvio, não é barato, como a gente falou anteriormente, tem a questão do acesso que é complexa por conta disso, mas assim, não procure atalhos, né? Não procure atalhos porque
pode lhe custar a vida, inclusive. Pode custar a vida. O que a gente tem agora de quebra de patente prevista é da liraglutida, que era o Victoza e Saxenda. Já quebrou e parece que já vai chegar no mercado com outras marcas nacionais. Inclusive farmacêuticas nacionais. Prestes a lançar. Não sei ainda os valores, mas isso deve facilitar o acesso. Perfeito. E aí, além das terapias medicamentosas, temos a cirurgia bariátrica, que na verdade tem até mais tempo, eu acho que de história aí, né, de resultados. E aí tem algumas questões de escolha do tipo de cirurgia, se faz a bandagem, ou se faz já a derivação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a sua experiência, e também na questão, pode reganhar peso? Não pode? Em que circunstância? Fala um pouquinho sobre isso para a gente, esse tratamento cirúrgico. A grande vantagem da cirurgia bariátrica, muita coisa do que a gente sabe hoje, tratamento clínico, a gente aprendeu da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica tem muitos anos, acho que mais de 30 anos, não vou lembrar agora exatamente. Eu era acadêmico, já fazia. Já faziam. E existem vários tipos, evoluiu-se a técnica, né? Você tinha derivação biodigestiva, você tem umas técnicas mais antigas que eram bem mais com anel e derivação. Ainda existem indicações para essas outras técnicas, e você tem o sleeve vertical, que hoje em dia é o que é mais feito, que age mais só diminuindo, reduzindo o tamanho do estômago. Às vezes a derivação biodigestiva, ela reduz muito o tamanho do estômago e ainda faz interpõe uma alça de um lugar para o outro, muda a posição do intestino. E aí ela fica muito desabsortiva. Ela ainda tem indicação? Tem. Em geral, nós como clínicos, contamos com a experiência do cirurgião para ele dizer o tipo de técnica que ele acha mais adequado. Né? Dependendo do que o paciente tem, às vezes o paciente precisa perder muito peso, ou às vezes ele tem diabetes, aí o cirurgião diz pra gente o que ele acha mais indicado. E com o sleeve vertical, que é a redução só do estômago, a gente tem tido muito menos efeitos adversos, né? Pacientes que depois evoluem com desnutrição, outras complicações graves, então eles ficaram muito mais à vontade com essa técnica. E o que acontece? A indicação da bariátrica, ela tem mudado nos últimos anos, né? No Brasil ainda não mudou, mas ela está sendo revista para mudar para que índice de IMC. O que a gente tem hoje é acima de 40, né? E acima de 35 com comorbidade. Mas eles têm em outros lugares tentado reduzir para baixo de 35, porque eu acho que o raciocínio é esse, você está pensando no diagnóstico, enquanto antes... E a gente sabe também que na bariátrica, quanto menor o peso que você opera, melhor o resultado. Tá? Ninguém está falando para operar pacientes também em sobrepeso, mas pacientes com obesidade. Então, eles têm estudado muito isso, é isso que vai avançar na questão da bariátrica. Mas ainda não chegou essa mudança, porque quando chegar, isso muda plano de saúde e assim vai. Tem uma série de implicações. Tem várias implicações. Financeiras, inclusive. Né? Mas, assim, é aquilo que a gente falou, é a história natural da doença. A obesidade, ela vai cursar com recidiva. Então, assim, eu digo para o paciente, eu não tenho nada contra a obesidade, ela tem algumas contraindicações precisas. O paciente com transtorno psiquiátrico, então a avaliação do psiquiatra, o paciente que já faz um segmento com o psiquiatra, é essencial. Aquele psiquiatra conhece o seu paciente. Eu tenho sempre ótimas respostas. Quando o paciente me pergunta, eu falo assim, vamos conversar com o seu psiquiatra. O que ele disser, eu dou continuidade na avaliação. Aí, às vezes, ele vai dizer, doutor, meu psiquiatra não liberou. Então, assim... Se ele não liberou, nem insisto, não continuo, porque dependendo do paciente, aumenta o risco de suicídio, tá? Então a gente não insiste. Agora, essa é uma das coisas mais... Outra coisa é o paciente com compulsão e o paciente com uma tendência a abuso de substâncias, especialmente álcool. A nossa sociedade vê o uso de álcool de uma forma muito negligente. Então, a gente considera, às vezes, que é um etilista social e, às vezes, a gente não se debruça sobre o paciente para realmente quantificar e saber se é social ou se tem alguns excessos que a gente não identificou. E aí, isso piora muito também no pós-operatório da bariátrica. Tem uns estudos que mostram 2 latinhas equivalem a 4. E isso pode ter desfechos muito ruins. Outras coisas da parte do endócrino a gente descarta, outras causas de obesidade que seriam reversíveis, causas assim raríssimas, que aí a gente não vai indicar a bariátrica. Antigamente a gente via mais esses casos que aconteciam, hoje em dia vê muito pouco, porque precisa do laudo do endócrino e são doenças muito raras. Síndrome de Cushing, feocromostoma, acromegalia, doenças muito raras que vão também contraindicar. Mas lembrar que, em média, o paciente do pós-operatório da bariátrica, se ele não der continuidade ao tratamento
para a obesidade, ele tem reganho de peso em média 4 anos após a cirurgia, alguns até logo 2 anos após a cirurgia, porque eu falo, é um tratamento efetivo, mas não é definitivo, e a culpa não é do tratamento, é da doença. Então, e a gente também tem outras coisas importantes que a gente já sabe há muitos anos. Às vezes o paciente não respondia ao tratamento clínico, medicamentoso, e depois da bariátrica ele responde. Então, quando ele começa a reganhar, a gente começa a colocar medicação, ele tem uma resposta ótima. Interessante. Então, isso é muito bom também. Então, o paciente que não pode perder segmento porque lembrar que é uma doença crônica. Mas, assim, ela é uma opção muito interessante para casos muito específicos, né? Mas, assim, é uma cirurgia, ela pode cursar com alguns déficits nutricionais. Enfim, eu não vejo grandes problemas, mas é isso que eu falei. Cada tratamento tem a sua indicação. Eu te confesso que eu já tive que indicar cirurgia bariátrica para paciente que já estava entrando na sexta droga antihipertensiva sem um controle efetivo, paciente já com alterações metabólicas múltiplas, pré-diabetes, dislipidemias, enfim, de difícil controle. Aí entrava naquela questão, precisa fazer exercício, precisa mudar de dieta. Aí ia fazer exercício, tinha estatina em alta potência, aí tinha dor, não conseguia fazer exercício, tinha dificuldade. Aí, enfim, olha, insistimos durante uns 2 anos. Lembro bem desse caso. Aí, era uma mulher jovem, inclusive. Aí ela topou fazer a cirurgia. Fez. Eu te digo que ela deve ter voltado comigo com uns 3 meses, já fazendo quadro de hipotensão. Pô, começou a ter Tira as isso drogas. absurdamente, e aí a gente vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Ela não ficou zerada de dor, mas ficou com uma medicação. Eu estava indo para Maravilha! sexta, sem conseguir controlar. Era o tempo todo alterado. Então a gente conseguiu abordar isso e desmamou de drogas para colesterol, desmamou de droga para triglicerídeos, porque tudo controlou. E você tinha pressa, né? Você tem que entender, não é que a cirurgia seja um encurtador de caminho, não é isso, mas você tinha uma paciente que, do ponto de vista cardiovascular, precisava, Bomba relógio. como dizem por aí, desinflamar. Tá, desarmar essa bomba ali. Para desarmar, porque quanto mais tempo você passasse com todos aqueles mecanismos, pior o risco dela, E exatamente. era uma mulher jovem, eventualmente, como eu te conversei num outro episódio com a doutora Beth Caetano, sobre a questão dessas doenças cardiovasculares na grávida, então vai querer constituir família, vai querer ter uma gravidez, isso aí ia aumentar demais o risco dela, né? De um desfecho até potencial de óbito, né? Exatamente. A obesidade como um todo é isso. Como você falou, muita gente hoje vem se aventurando a tratar, outras com mais seriedade, estudando mais a fundo e se dedicando, não só na endocrinologia, eu vejo que tem muito disso, né? Procuram muito o endócrino, eu quero emagrecer, quero perder peso, vai logo no endócrino, começa essa abordagem, mas a gente tem outras especialidades aí que também se deparam com esse tipo de paciente que Sim. precisam entender melhor sobre isso, né? Mais a fundo, não é simplesmente, vou dar uma injeçãozinha aqui e vai resolver teu problema, que não vai, não é assim. Então, para a gente finalizar, amanhã, eu queria que você deixasse aí um recado para a nossa audiência sobre, fazendo um take-home message aí, aquelas nuances principais, nos tópicos principais do que a gente falou hoje aqui e fazendo esse alerta maior em relação ao cuidado que tem que ser, não só e se tratar, em cuidar da obesidade, mas também com cuidado em relação às promessas milagrosas que temos por aí. Legal. Então, eu queria lembrar que a gente vive essa pandemia de obesidade, assim, e que o mais importante é a gente evitar, especialmente quando a gente fala das nossas crianças e adolescentes, é muito importante a gente dar uma atenção para que eles não comecem esse ganho de peso muito cedo, porque isso vai acarretar no surgimento de doenças crônicas de forma muito precoce. Queria falar que todo paciente com excesso de peso, com obesidade, ele merece um atendimento, um acolhimento, um atendimento adequado, ele merece uma tentativa, uma chance de dar certo, que não basta a gente dizer ao paciente, olha, você vai, emagrece e volta, você tem que dar as ferramentas para aquele paciente conseguir ajuda. E quando a gente fala de peso, até mesmo parar de ganhar peso já consegue modificar, toda perda de peso modifica fatores
inflamatórios, fatores cardiovasculares, toda a perda de peso vai levar a uma melhora no seu estado de saúde, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com esse paciente que está à mercê dessas promessas milagrosas. Então, assim, a gente tem tratamentos seguros, é uma doença crônica, não tem tratamento curto, então são tratamentos prolongados. Nem sempre você vai precisar da medicação ou da cirurgia por tempo indeterminado, mas esse paciente precisa de um acompanhamento por tempo prolongado. E muito cuidado com essas promessas milagrosas de soluções imediatistas ou dessa pressa até, né? E de repente se colocar em risco. Então a gente também tem que considerar isso como uma preocupação. Maravilha. Agradecer mais uma vez a tua presença aqui com a gente hoje, Maiana, e agradecer nossa audiência que ficou até agora com a gente. Lembrar você de se inscrever no nosso canal, ligar as suas notificações aí para ficar sempre atento e sempre a par de novos episódios, sempre com assuntos bastante interessantes aqui para você. Muito obrigado e até a próxima.